Eu já vou iniciar pedindo desculpas, porque eu sou emotiva e esse caso não é fácil. Na verdade, eu estava preparando um outro conteúdo, vendo as notícias que estão acontecendo, não dava para eu deixar de falar. Tô gravando de madrugada, porém não dava para fechar os olhos nem a boca diante do que está acontecendo. Eu acredito que vocês já estão sabendo do caso do garotinho Jeremias, um venezuelano de 6 anos que estava vivendo com o tio materno, que tem a guarda, né, que tem a tutela dele, e o companheiro do tio. O tio se chama Isaac e o companheiro dele, Leonardo. Como vocês bem sabem, esse tipo de caso, no início, acaba-se não tendo muitas informações. O que sabemos é, no dia 27, o Jeremias estava brincando num campinho de futebol, numa quadra, próximo à casa dele. Por volta das 17 horas, o tio pai, né, diz que chega do trabalho. Alega que notou que o Jeremias não estava em casa por volta das 19h20. Depois, a outra história é que a avó vai buscar ele no campo e ele não está. O que a gente sabe de concreto é que as câmeras de segurança de uma lanchonete que fica em frente a esse campinho, a essa quadra, filmou o horário que o Jeremias estava saindo da quadra. Pessoal, me perdoem, porque assim, eu fiz de última hora, cada fonte fala uma coisa, mas eu acredito que essas filmagens eram por volta das 19 horas. O Jeremias, de 6 ou 7 anos, como eu disse, cada fonte fala uma coisa, ele estava saindo do campo acompanhado de uma mulher e de um adolescente. Essa mulher e esse adolescente eram vizinhos. Pelo que eu entendi, esse rapazinho de 16 anos, ele é um pouquinho lento, então assim, ele atrai muito as crianças, brinca bastante com as crianças, como se ele fosse uma criancinha mesmo. A mulher que estava na companhia deles era a tia. No dia 29, o Isaac vai à delegacia para falar do desaparecimento do Jeremias. Ele conta que esperou até umas 19, 20 horas, aí avisou a vizinhança, né, foi tentando propagar o desaparecimento dele. Por isso que ele não procurou a polícia antes. Tudo bem. A TV Record tem bastante contato, assim, com o público. Fica sabendo rápido das coisas. Então, normalmente, eles estão chegando primeiro nesses lugares. E um jornalista vai investigar a família, enquanto um outro fica junto com os policiais. Eu não vou nem citar nome de ninguém agora, nem nome de jornalista, porque eu tenho certeza que eu vou ter que voltar aqui para esclarecer mais coisas para vocês. A questão é, o jornalista fazendo a entrevista, ele notou que tinha algo estranho
nessa situação. Então, ele foi fazendo, sim, perguntas mais invasivas. Afinal de contas, o jornalista investigativo, ele é um braço da justiça. E ele fez muito bem, porque a gente consegue perceber na entrevista que o Isaac, que é o tio, o pai de criação, tá mentindo. É uma coisa tão estranha. Eu vou pôr um trechinho para vocês. Ele chega a esboçar um sorriso. A primeira vez que eu vi, eu imaginei que fosse nervosismo, mas não era nervosismo. Eu acho que todo mundo já sabe, não adianta eu ficar aqui fazendo suspense, draminha. Era puro cinismo mesmo. Sí, yo realmente pido ayuda a todas las personas que están viendo este canal aquí, que si llegan a ver a Jeremías, liguen para mí un número, liguen para la policía, porque realmente estoy muy preocupado, mi mamá y toda mi familia. Não sei o que falar. Então, assim que eles começam a fazer as buscas, é um lugarzinho complicado. Vargem Grande, Zona Sul, fundão da Zona Sul de São Paulo, Palheireiros, eu não sei se vocês conhecem essa região, mas assim, é uma região até de mangue, né? E terrenos invadidos. Mas não é isso que está em cache aqui. A polícia pede ajuda da GCM com os cães e eles começam a fazer a busca com o cheirinho das roupas do Jeremias. E os cães não apontam nada. O treinador explica para a jornalista que, infelizmente, a probabilidade era deles terem que trocar os cães e pegarem os cães que trabalham com cadáveres. Não dá outra. Assim que os cães começam a trabalhar, assim que eles têm o comando, eles vão. Os cães, na verdade, são duas cadelas. Eu vou colocar os nomes delas aqui também, que eles são sensacionais, né? Gente, a polícia hoje não seria nada sem esses animais. É droga, é corpo, é desaparecido. Claro, não tem perfeição, às vezes não vai dar certo, mas na maioria das vezes o trabalho deles é exemplar. As duas cachorras conseguem farejar o cheiro de decomposição. Eu nem vou falar outra palavra que é forte demais, é uma criança. E provavelmente estava numa cova rasa, então a polícia descobriu rapidamente no quintal do pai de criação com o companheiro, esquartejado e queimado. Por aí já não tem como de cara identificar qual foi a causa do óbito da criança. Ele é levado para o IML e lá foram feitos todos os exames necessários, porém as amostras precisam ser analisadas e essas coisas não são da noite para o dia. Por isso, vamos sim ter que aguardar. Gente, eu não sei se vocês assistiram. A entrevista do Isaac é, no mínimo, chocante. Chocante. Ele fala com o jornalista que ele ainda não tinha comunicado à irmã
porque a irmã tá grávida, morando em Manaus, e em poucos dias ela viria para São Paulo para fixar a residência aqui. Eu fico indignada. Eu queria até que tivesse uma palavra mais forte, porque, sei lá, indignação até parece banal diante de tanta porcaria que tem acontecido. É revoltante a cara de pau, a hipocrisia das pessoas e principalmente a completa falta de respeito com a vida do próximo. Depois do Isaac ter dado a entrevista, o Leonardo, seu companheiro, marido, dá a entrevista também. E ele dá a entender que tem uma suspeita sobre um pessoal que mora ali por perto. Assim que essa entrevista vai ao ar, o povo enlouquece, enlouquece e faz de tudo para linchar um casal que mora ali perto. Honestamente, eu nem sei mais o que leva as pessoas a agirem desse jeito. Tudo bem, estamos revoltados com a justiça, não só no Brasil, mas que a nossa é bem feia. Estamos revoltados. Dá realmente vontade de fazer justiça com as próprias mãos. Porém, se você não tiver certeza absoluta de que aquela pessoa é culpada daquele determinado crime, sossega o facho, porque fazer o que fizeram com aquele casal é coisa de gente louca. Vocês devem se lembrar de um caso mais antigo no Guarujá que lincharam uma moça, inclusive minha xará, Fabiana, acusada de bruxaria, acusada de usar crianças para rituais. E ficou mais que provado que ela não fazia nada disso. Então, o ser humano parece que tá no limite, ele não tá nem aí, ele quer socar, ele não importa quem. Aí fica até uma sugestão para os nossos governantes, né? Já que eles enganam bastante, porque ficar dando coisas de graça não é solução, mas enfim, já que eles gostam tanto disso, podiam criar o Bolsa Saco de Pancada. Dá um saco de pancada para cada família, para que ela descarregue o estresse e pare de fazer essas loucuras. Porque, assim, é uma situação em que a gente não sabe nem o que é pior. Se é o que aconteceu com o menininho ou se é esse bando de gente louca que acha que tem o direito de fazer justiça sem sequer saber a verdade. O policial que conversa com a jornalista, ele dá poucos detalhes, porém, só esses poucos detalhes são de embrulhar o estômago. Bom, depois de todo o teatro ridículo de atores de quinta categoria, que foi o Isaac e o Leonardo, não tinha outro jeito. Prisão preventiva. A prisão preventiva, ela mantém a pessoa presa para a investigação, para que ela não atrapalhe, para que ela não danifique provas, para que ela não fuja, por 30 dias. Caso seja necessário, ela pode ser prorrogada por mais 30 dias. E agora que foi encontrado o corpinho do pequeno Jeremias, quem assume é o DHPP, cujas siglas significam Departamento de Homicídio e Proteção à Pessoa. São eles que investigam esse tipo de crime.
ainda tem muita água para passar debaixo dessa ponte. Então, vamos aguardar o laudo do legista, o depoimento dos dois, porque assim que os dois chegaram presos na delegacia, o Isaac com algema, o Leonardo ele estava com um lacre plástico, que vulgarmente é conhecido como enforca-gato. Eu odeio esse nome, porque eu não gosto nem de imaginar essa situação. Mas aqueles lacres plásticos. E entrando na delegacia, o Leonardo na frente, um pouco atrás do Isaac, o Leonardo já fala pro jornalista que estava achando que de uns dias para cá o Isaac estava muito estranho. Foi o Isaac? Mas que ele ia falar o que ele tinha que falar lá dentro para os policiais. A prisão foi ontem. Esses interrogatórios nós sabemos que não são de uma hora para outra. Eles são demorados. O advogado de defesa dos dois, pelo menos por enquanto é um advogado para os dois, é o Roberto Guastelli. Ainda não deram detalhes. Então, a gente espera para ver o que o Leonardo vai falar, que provavelmente ele vai falar mais, porque ele já está falando mais, e tentar descobrir o que levou os dois a fazerem uma barbaridade dessas. O que motivou eles a assassinarem uma criança inocente, uma criança de 6, 7 anos. A brutalidade, apesar da situação que ele foi encontrado, já conseguiram notar sinais de estrangulamento. A gente não sabe até onde é verdade. Eu não gosto de sensacionalismo, eu gosto de fatos. Por isso, eu vou deixar bem claro aqui que ouvi boatos de abuso também. E nós sabemos, eu estou cansada de falar, que mais de 90% dos casos de abusos são dentro da família, círculo próximo. Então, pessoal, é isso. Agora são 12h45. Eu durmo muito cedo. Mas, assim, quando eu vi a entrevista do Isaac, me deu uma coisa que eu precisava falar com vocês. Eu precisava desabafar com vocês. Porque eu acredito que ninguém mais está suportando isso. E o que fazer? Existe solução? Como acabar com isso? Tem como saber fazer um exame quando é criança se o indivíduo vai ser normal ou se ele já é um psico ou um sociopata? Porque coisas desse tipo não fazem parte do cotidiano de gente normal. Esse tipo de coisa faz parte da vida de gente com doença mental do mal gravíssima. Assim que eu tiver novas notícias, eu volto para conversar mais com vocês. Como eu disse, eu procurei tudo de última hora, porque eu vi a entrevista agora há pouco, então eu fui escrevendo um roteiro, eu praticamente não segui o roteiro que eu escrevi, eu falei mesmo assim o que estava no meu coração. A gente mistura, né, o coração com a cabeça, a emoção, porque é revoltante. A gente nem viu ainda a resolução do caso da Ana Sofia.
E depois dela, quantas outras crianças foram? E parece que algumas vêm para o nosso plano. Por favor, não me entendam mal, mas para serem mártires, porque não é possível, não é possível que uma criança tenha que passar por algo desse jeito. Pessoal, como eu sempre peço para vocês, se faltou alguma informação aqui, põe nos comentários para mim, porque para mim isso daqui é um bate-papo. Eu gosto demais de saber da opinião de vocês. Então, eu vou parando por aqui. Como eu falei, eu tô sim um pouco exaltada, um pouco emocionada, um pouco com sono, mas eu precisava falar. E assim que eu tiver mais notícias, fatos, tá? Não narrativas, não boatos, que vocês sabem que eu não gosto disso. Aí eu volto para contar para vocês. Como eu disse, já passa das 0 horas, né? Então eu desejo a vocês um ótimo dia. Afinal de contas, se a gente colocar tudo isso que acontece na nossa cabeça, a gente para de viver. Então vamos, né, cada um de nós fazer o nosso mundinho melhor. E quem sabe, né, devagarinho, fazendo desse jeito, a gente possa viver num mundo com um pouco mais de paz. E é isso que eu desejo a todos vocês que tiraram um tempinho para me ouvir. Obrigada, gente, obrigada mesmo.